É com muito prazer e muita honra que eu estou aqui nesse momento, e você usou a palavra corretíssima para fazermos uma reflexão, né, sobre ansiedade. E é um tema super apropriado, né, para tudo que estamos vivendo, já que estamos em um tempo atípico, né, num tempo em que está tudo muito diferente, num tempo em que a gente precisa se afastar das pessoas, quando a palavra de Deus diz para que nós tenhamos paz com todos. Enfim, então, nesse tempo em que as coisas estão diferentes, que as coisas estão mudadas, precisamos também nós refletirmos. E esse período, né, por conta da pandemia, esse período de isolamento social, uma das consequências mais graves já está previsto, digamos assim, né, é justamente as questões psicológicas, né? Além da questão que nós não vamos adentrar, né? Questão financeira, mas a psicológica. E ansiedade, a gente já precisa iniciar falando que não é uma questão de só transtorno, né? Tem pessoas que acham, mas ansiedade, você é ansiosa, né? E isso me deixa, confesso a vocês, que eu fico até um pouco entristecida, porque as pessoas acham que, por sermos psicólogos, por ter um pouquinho só de conhecimento, a gente não tem sentimentos, ou porque a gente está isento de algumas coisas. E não é, tá? Ansiedade é algo comum ao ser humano. Na verdade, a ansiedade ela é até benéfica. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é que uma reação do corpo, né, da mente humana, diante de uma ameaça. Essa ameaça seja real ou imaginária. Então, quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente se protege, a gente se imune, né, de alguma forma. Então, aqueles que têm uma ansiedade, é comum, tá? Mas quando é que isso deixa de ser comum e passa a ser um transtorno? Quando é que é isso que é até benéfico ao ser humano, né, como nós estamos colocando, que de uma certa forma protege, né? Porque, digamos, vamos trazer um exemplo, algo natural, que a gente pode estar trazendo, uma prova. Amanhã eu vou ter uma prova. Se eu me preocupo com isso, se eu fico um pouco ansiosa, eu vou estudar, eu vou me dedicar, né? Eu vou me esforçar para que aquilo aconteça de forma positiva. Mas quando eu não tenho ansiedade, eu relaxo. A prova é amanhã, e aí sei lá se vai dar certo, sei lá se vou tirar nota boa ou não. E aí vocês conseguem perceber que a ansiedade ela protege o indivíduo nesse sentido, né? Do indivíduo se proteger, se armar de uma certa forma para passar por alguma situação. Mas quando é que essa ansiedade passa a ser patológica? Quando essa preocupação começa a prejudicar o comportamento humano, né? Começa a ter uma disfunção no comportamento, como a gente fala. E aí a pessoa começa a não dormir direito, que é o primeiro sintoma, né? Insônia. Como nós devemos atentar para a qualidade do nosso sono? Então, a insônia, agitação motora. Uma pessoa muito ansiosa, ela não para, né? Fica tremendo, balançando as pernas, fica roendo unha, fica puxando o cabelo, fica cheio de tiques nervosos, como a gente costuma falar no popular, né? Uma pessoa que tem tiques é uma pessoa extremamente nervosa. Então, a gente precisa entender essa diferença de uma pessoa que já tem uma ansiedade excedendo o grau de normalidade, que aí precisa ser averiguado, precisa ser observado. E aí eu bato sempre numa tecla de que precisamos nos conhecer. Precisamos saber como o nosso corpo reage diante de situações, né? E essa preocupação vai trazer para a gente uma visão clara e real do que está acontecendo. Mas tem outros sintomas? Tem sim. Tem sintomas, por exemplo, como taquicardia, né? A pessoa muito ansiosa, ela também, diante de uma situação, tem o batimento cardíaco acelerado, fica trêmula, chora, né, com mais facilidade ainda. Então, cada indivíduo
vai trazer sintomas no corpo, no organismo. Tem pessoas que também têm dores abdominais, né? Então, a ansiedade, num grau elevado, ela traz sintomas no corpo. E a gente precisa atentar para isso, porque não é uma questão orgânica. E é muito comum a gente ver, né, em consultórios. Recentemente, eu precisei passar por um cardiologista e a primeira coisa que ele pergunta, né? Não tem ansiedade, não? Eu disse, bom, doutor, ansiedade todo mundo tem, né? E aí ele riu, nós rimos juntos naquela situação. Mas precisamos atentar para que esses sintomas não sejam confundidos com outras coisas e que você possa estar atingindo a causa, né? E não a consequência. Isso é bem importante. Mas também estamos aqui para falar como fazer diante desses sintomas, né? Já foi explicado o que é, já foi dito quais são esses sintomas, mas o que fazer, né? Uma pessoa que já se percebeu, que já se observou, eu tenho todos esses sintomas, Catiúcia, e agora? O que é que eu faço? Bom, primeiro, um dos maiores sintomas eu não falei, que é a questão dos pensamentos negativos. Esse é muito cauteloso, porque a gente sabe que o pensamento ele tem uma força muito grande sobre o indivíduo. O pensamento gera sentimentos que, consequentemente, vai estar direcionando um comportamento. Então, precisa ser atentado para o que você anda pensando. Eu estou extremamente ansioso. Só na condição motora é uma condição. Não, é nos pensamentos, então é uma outra condição. Mas, independente da condição que esteja, o mais indicado é se avalie, busque ajuda. Busque um profissional, busque observar cada vez mais a sua conduta e a reavaliar, porque tem coisas que dependem de você. Tem coisas que precisam da intervenção medicamentosa, né? Tem sintomas que precisam da intervenção medicamentosa, mas tem coisa que nós, como indivíduo, buscando, treinando a nossa mente, conduzindo os nossos pensamentos, a gente consegue amenizar e muito, controlar e muito. Então, uma primeira dica, meditação. Meditar naquilo que é favorável, né? Renovar a nossa mente a cada dia. Não pense que eu estou entrando já na palavra de Deus, não. Já estou falando da ciência. Ainda estou na condição de estar mudando o seu pensamento, mudando de foco, porque a ansiedade é quando você vive o futuro. E aí eu estou convidando a você viver o presente. Viver cada coisa por vez, né? Não adianta, porque uma pessoa ansiosa, ela fica tão agitada, com os pensamentos tão sendo bombardeados, na verdade. Eu costumo dizer isso, que a pessoa cansa sem ter feito muita coisa. Porque ela pensou tanto, ela pensou que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que se envolver naquilo, que tem que cuidar do filho, que tem que cuidar das atividades, que tem que cuidar... Bom, viva uma coisa de cada vez. Por isso que precisa organizar os pensamentos. E aí a gente parte para a segunda dica, que é justamente a organização. E isso a gente vê na coisa mais simples, né? Um dia desse eu estava brincando com meu filho de um jogo e eu vi que ele estava perdendo. Não estava se desenvolvendo no jogo. E aí eu disse, meu filho, por que você está assim? Você é tão esperto, você gosta desse jogo e você não está tendo um bom desenvolvimento. E aí eu fui até ele e disse, você está todo desorganizado. Se organize, organize as peças. E aí sim ele passou a ter uma desenvoltura bem melhor. Esse exemplo natural é para que vocês entendam que a organização do seu pensamento é fundamental. Para que você esteja bem, você precisa organizar suas ideias. Você precisa viver cada coisa a seu tempo. Hoje eu preciso realizar essa tarefa, então vamos focar nessa tarefa. Não adianta saber que tem uma tarefa já pensando na próxima e que amanhã tem outra, mas semana que vem tem outra, que é mais importante do que a de hoje. Não, mas é a de hoje que você está vivendo. Então viva, né? E aí não tem como não falar, como a Bíblia diz, cada dia tem seu próprio mal.
né? Então, viva um por vez, porque a certeza de que você é vencedor você já tem. Então, dessa forma, a gente vai controlando os nossos pensamentos, também controlando o nosso sentimento, que também vai estar amenizando a ansiedade, tá bem? E aí, quando a gente fala em organizar, tem atividades que vão contribuir com isso, como, por exemplo, a atividade física, né? Então, você está desenvolvendo uma atividade física, que seja prazerosa, né? Não adianta você fazer só por padrão de beleza, que também não vai ser interessante. Você precisa ter prazer no que você está fazendo. Você precisa gostar de estar ali naquele local, porque o objetivo de uma atividade física, o objetivo final não deveria ser, eu sei que para muitos é, mas infelizmente, não deveria ser um padrão de beleza estipulado pelo mundo, mas sim o seu bem-estar, o seu controle emocional naquele momento. É você poder estar oxigenando o seu cérebro para que as suas ideias se encaixem, para que você possa estar preparado para as situações. Então, a atividade física vai trazer esse benefício, né? Outra dica também seria o controle da respiração, tá? Por exemplo, eu estou nervosa, né? E alguns dizem que eu não demonstro. Por quê? Porque tem que organizar a respiração. Então, as pessoas ansiosas, elas se perdem nisso. E aí, por isso, a sensação de que está faltando fôlego, a sensação de que não tem ar, a sensação de que vai estar sufocada, né? Que também é um sintoma da ansiedade. Então, respire, tá? Tenha uma boa respiração. Faça isso de forma que você tenha consciência na ação que está desenvolvendo. Porque a respiração ela é tão mecânica, é tão do indivíduo, que quando a gente menos espera e que vai perceber é porque está alguma coisa funcionando de forma descontrolada. E aí você fica nervoso, você fica agitado e aí acaba tudo. Não, peraí, calma, respire. E aí você vai ver que as coisas vão indo para o lugar, né? E aí você vai associando a essa respiração organizada com os pensamentos positivos, com os pensamentos que precisam dar lugar àqueles pensamentos que são próprios da ansiedade, que são os pensamentos negativos, de que você não vai conseguir, de que você é incapaz, de que nada vai dar certo, e aí você substitui. Você traz para si aquela condição de que você pode, de que você é capaz sim, de que você precisa desenvolver e que no final tudo dá certo, tá? Então, nós falamos o que é ansiedade, nós falamos dos sintomas, nós falamos de como controlar, né, algumas dicas. E precisamos, né, já finalizando essa nossa reflexão, saber que a importância de estarmos nos observando, de estarmos nos conhecendo, para sabermos lidar com isso. Então, a busca incessante do autoconhecimento favorece não só a ansiedade, mas qualquer situação que possa estar, de uma certa forma, fugindo do seu controle. Então, eu vou terminar minhas palavras por aqui, para depois continuarmos.